Amados, bom dia. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Hoje estamos dando início à nossa quarta e última aula sobre o tema A Glória de Deus. Hoje falaremos sobre canal de bênção e processo de comunicação. Quem estava aqui na aula passada? Ok. Na aula passada, nós terminamos falando sobre Geazi e hoje nós vamos dar continuação sobre as explicações do motivo dele não ter conseguido ter efetivamente feito a ressuscitação do menino. Sendo que, como eu disse lá no início, quando nós mostramos o conteúdo programático, hoje nós vamos fazer uma aplicação prática de tudo aquilo que foi visto até agora. Como assim? O objetivo desse estudo era falar da glória de Deus num sentido diferente ou não usual do que normalmente é visto. Normalmente prega-se, ensina-se sobre a glória de Deus, mas num plano espiritual, num plano totalmente ligado ao lado de lá, ligado à presença de Deus, sem levar em consideração o corpo físico, como que isso se reflete do nosso lado, do lado físico da matéria aqui onde estamos. Então, como eu disse, esse estudo tenta fazer uma ponte entre isso, mostrar que realmente o Espírito Santo, ele vem, ele se manifesta. Falamos também que existem, infelizmente, pessoas que são iludidas por pessoas que não ensinam corretamente ou têm outros objetivos no meio da igreja. Mas, enfim, quando é pura essa presença do Espírito Santo, ela se manifesta e ela deixa rastros de energia na matéria que vem e aquilo descarrega sobre nós e o corpo se transforma em um catalisador e também, ao mesmo tempo, algo que irradia essa energia da presença de Deus. E hoje nós vamos falar sobre essa vinda, mas a importância de nós entendermos e conhecermos o que é ser um canal de bênção. Por quê? De nada adianta você ter dado por Deus essa vinda do Espírito Santo sobre você e você não conhecer ou não souber aplicar aquilo na vida prática sua e para as outras pessoas. Porque nada dessa manifestação sobrenatural, ela vem para se exaurir em nós mesmos. Tudo que vem do Senhor para a nossa vida, não é especificamente para a nossa vida. Ela vem mais para nós sermos usados para levar essa glória, essa manifestação sobrenatural a outras pessoas. Seja com o seu testemunho de vida, seja de várias formas que nós somos usados dentro da igreja. Aquelas pessoas que têm dons espirituais, elas são usadas também para levar esse poder, essa manifestação a outras pessoas. E nós vamos entender hoje por que muitas vezes nós não somos usados, ou porque muitas vezes nós não conseguimos ter acesso a essa glória de Deus. Amém? Vamos começar? Tudo isso é para deixar vocês ansiosos, curiosos. Hoje não haverá necessidade de leitura de Bíblia, eu trouxe tudo já resumido para vocês. Na aula passada nós lemos bastante a Bíblia, inclusive na aula passada não foi nem usado o projetor. Bem,
Vamos dar início. Até agora, vimos os conceitos sobre a glória de Deus, os efeitos dela no corpo físico, a possibilidade de transferência. Lembram que na aula passada nós falamos sobre isso? Essa glória de Deus que vem sobre a pessoa, ela pode ser transferida. E o outro tópico que nós vimos na aula passada é se para ter essa transferência se precisa ter contato físico ou não. Mas agora precisamos entender o porquê de esta glória não se apresentar a nós cotidianamente, ou quando se apresenta, ocorre de forma superficial. Temos experimentado o superficial da glória de Deus. Em alguns casos, passamos a viver de lembranças, mas precisamos ter experiências atuais e constantes com o Senhor. Desta forma, passaremos a estudar o motivo de não conseguirmos ter acesso a essa glória, mas precisamos saber, primeiramente, o que é um canal. Então, eu dou início agora a vocês me explicarem, na ideia de vocês, o que vem a ser um canal. Quem pode me ajudar? Sua ideia do que é um canal, sem ler o que está no papel. Porque eu já li aqui, mas um canal é como se fosse um tubo, alguma coisa assim, onde há uma passagem. Uma ligação. De um lugar para o outro. Uma ligação para transferir algo de um lugar para o outro lugar. Seria isso, um tubo, uma ligação que pode transferir para ambos os lados. Uma ligação de amizade. Uma ligação de amizade. Eu acho que é assim uma comunicação. Uma comunicação, né, entre pessoas, pode ser, ou até a gente com animais e outras coisas assim, mas às vezes dá aquela interferência, né? Mas é aquela comunicação, eu acho. Quem mais? Alguém mais? Ok. Canal realmente é tudo isso que vocês disseram, da ideia de ligar algo ou pessoas, ligar algo com alguma coisa, mas eu trago para vocês, como é de praxe eu fazer mesmo, definições que vão além dessas que eu extraí do dicionário. Essa palavra ela vem do latim canalis e tem um sentido de fosso, tubo, cana, aqueduto, canal, leito. Porém, no dicionário tem alguns sentidos a mais. Por exemplo, curso de água natural artificial utilizado para diversos fins, como irrigação, navegação, alimentação de fábricas ou de barragens, etc. 2. Braço de mar estreito. A gente vê isso também em geografia, né? Fala, isso aqui é um canal. 3. Conduto, algo que liga alguma coisa de um lugar para o outro. 4. Meio de comunicação entre emissor e receptor na teoria da comunicação. E é deste que nós vamos falar hoje. 5. Cada uma das bandas de frequência que pode emitir uma estação de televisão. 6. Estação que faz emissão radiofônica ou televisiva. 7. Na anatomia, nome genérico dado a diversos órgãos em forma de tubo. 8. Arqueologia, estria. 9. Sentido figurado, meio, modo, via, intermédio. No meio evangélico, é um termo muito comum. A gente ouve as pessoas falando sobre canal, sermos canal de bênção. Às vezes, nós mesmos impedimos a manifestação transformadora e curativa por haver barreira nesse canal. Muitas vezes ocorre dúvida ou incredulidade na eficácia ou no poder de Deus. Temos que permitir
que Deus nos use como canais de bênção, não só com os outros, mas também para nós mesmos. Se houver qualquer problema nesse canal, a glória não se manifestará. Em 2 Reis 4, 29 e 30, linkando com a aula anterior, e assim está na palavra. E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes. E se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Essa passagem nós já lemos na aula passada. Ela foi bastante discutida. E nós, inclusive, vimos que o problema não estava com o profeta Eliseu, mas estava em Geazi. Lembram disso? Quem estava na aula passada? Então, no estudo que nós fizemos, eu, inclusive, fiz com que todos nós pensássemos que, de certa forma, o profeta Eliseu havia falhado na cura do menino, porque ele incumbiu Geazi e Geazi não conseguiu. Eu não vou repetir, porque senão foge do propósito da aula de hoje. Mas ficou claro que realmente o problema não estava nem no bordão de Eliseu, não estava nem com o profeta Eliseu, tanto que Eliseu depois chegou e curou o menino, mas sim com essa pessoa que foi levada, que chegou primeiro para fazer a ressuscitação, e ela sim falhou. Depois vocês vão entender melhor. Não se preocupem. Eu vou falar com vocês, primeiramente, sobre comunicação. Comunicação, nós vamos iniciar entendendo como que a comunicação acontece aqui no nosso meio, e depois nós vamos entender o porquê que nós falhamos nessa comunicação com o plano espiritual. São dois ambientes diferentes. No processo de comunicação, no plano físico, aqui onde nós estamos, o canal de comunicação, ele pode ser entendido como o veículo, como vocês mesmos falaram, algo que liga uma coisa a outra, como o veículo utilizado para a distribuição de qualquer tipo de comunicação. Então, o canal é o veículo para qualquer tipo de comunicação. Alguns exemplos de veículos de comunicação são os memorandos escritos, os telefones, o correio eletrônico, o e-mail, os discursos e etc. A escolha do canal para cada situação é um fator extremamente importante para o sucesso da comunicação. Como assim? Se eu quero mandar uma mensagem para um determinado grupo de pessoas, eu tenho que escolher exatamente qual vai ser o melhor canal que eu vou usar, porque senão aquela comunicação ela não se conclui, aquilo não se realiza, constituindo um verdadeiro desafio para quem quer transmitir a mensagem. Por exemplo, se eu quiser mandar a mensagem para a Beth, resolver mandar a mensagem por e-mail, eu vou conseguir te passar bem essa mensagem, Beth? Viu? Ela nem tem computador. Então, a pessoa responsável por transmitir essa mensagem, ela precisa escolher a melhor forma, porque o mais importante na comunicação é que ela se conclua. Entendeu? O mais importante para mim, que estou falando algo para vocês, é que vocês entendam o que está sendo dito aqui. Não importa se eu uso projetor, se eu uso um quadro, se eu simplesmente falo, se a gente lê a Bíblia, não importa. O importante é que vocês entendam o conteúdo da mensagem, que a comunicação realmente se realize. Por quê? O processo de comunicação, ele tem o resumo, esses elementos. Tem um emissor, tem uma mensagem e tem um receptor. Sempre haverá na comunicação esses elementos. Alguém que emite, alguém que essa pessoa transmite alguma coisa, que é chamado mensagem para alguém. E
tem uma resposta. Entendeu? Esse aqui é um resumo do processo de comunicação. Se isso aqui não acontece, se você não tem um emissor, não vai ter. Se você não tem um receptor, se a mensagem não chega ao receptor, ela também não acontece. E precisa ter um retorno. Esses são, como eu disse, um resumo, os elementos básicos do processo de comunicação. Sendo que o processo de comunicação ele tem 6 elementos fundamentais. Primeiramente, fonte. Se vocês quiserem chegar mais para frente, vai ficar mais fácil para visualizar ali, tá? Fonte, o que é a fonte? É a pessoa ou grupo ou organização que deseja transmitir alguma ideia ou informação através de uma mensagem. É quem origina, né, a mensagem. A fonte dá início ao processo e a mensagem pode comunicar. A fonte dá início ao processo e a mensagem pode comunicar informações, atitudes, comportamentos, conhecimentos ou alguma emoção aos destinatários. No caso aqui, a gente está transmitindo informações o quê? Bíblicas, teológicas. Além disso, o segundo elemento é o transmissor. A mensagem é enviada através de um transmissor, que é o transportador da comunicação. É o meio ou aparelho usado para codificar a ideia ou significado através de uma forma de mensagem, como símbolos, sinais, gestos. Temos a linguagem verbal, a linguagem não verbal, as letras, a nossa caligrafia. E isso tudo é a forma que a comunicação ela vai verdadeiramente se materializar, vamos assim dizer. Por exemplo, nesse momento aqui, eu estou me comunicando com vocês através de uma linguagem verbal, porque eu estou falando. Então, o que eu estou usando? Eu estou usando voz. Se eu simplesmente escrevesse alguma coisa e entregasse para vocês, as letras no papel seriam o transmissor, entendeu? Que no caso, as letras são o código que a gente precisa entender, porque, por exemplo, se eu escrevesse em japonês, hebraico pode ser que alguém entenda, né? O Espírito Santo revele. Em japonês, tenho certeza que ninguém entenderia, nem eu, porque eu também não sei escrever japonês. Então, o transmissor é isso, é o código, é o símbolo, é o que é usado para levar essa mensagem. Essa é uma parte teórica, mas é necessária que nós entendamos primeiramente. Canal. Canal é o meio escolhido, através do qual a mensagem flui entre a fonte e o destino. É o espaço ou ambiente que medeia os elementos envolvidos no processo de comunicação. Ou seja, ela é verdadeiramente o transportador, ela é o veículo, é o meio pelo qual essa mensagem flui. Como, por exemplo, numa comunicação escrita, o canal é o papel, o transmissor, que são os códigos, são as letras que estão no papel. Entenderam? Entenderam? Nesse caso aqui, enquanto eu falo, a voz é o transmissor, o ar está sendo o canal, porque ela está indo, a minha voz vai em ondas pelo ar que chegam até os ouvidos de vocês. Captaram? Entenderam? Através do som, entendeu? As ondas sonoras seriam o canal, mas a minha voz que vai pelo ar nessas ondas sonoras, beleza. Vamos devagarzinho, mas todo mundo vai entender. E você observa que o canal ele vai ficar no meio, porque nós temos a fonte, o transmissor, a fonte é quem origina,
O transmissor é o código, a linguagem que é usada. O canal é o meio, ele fica no meio dos elementos envolvidos na comunicação. E depois você tem o receptor e você vai ter o destino. O receptor é a forma de decodificar a mensagem que chega. Então, por exemplo, quando eu falo, o receptor da minha voz é o quê? É o tímpano que está dentro do ouvido de vocês. Uma pessoa, por exemplo, surda, eu quisesse me comunicar com ela, e ela não tivesse, por exemplo, me vendo, um surdo de costas para mim, a linguagem verbal não é interessante para eu me comunicar com ela. Por quê? Ela não vai estar fazendo nenhuma linguagem do meu corpo. O surdo, ele muitas vezes lê o nosso lábio, né, enquanto a gente está falando. Mas digamos que o surdo esteja de costas para mim. Como ele não tem esse decodificador, não tem esse receptor, então a minha voz não vai chegar até o tímpano dele. Ou então, digamos que eu entregue um papel escrito para um analfabeto. Ele também não vai conseguir recepcionar isso, entendeu? O canal vai chegar até ele, ele vai pegar a folha. Mas qual vai ser o problema? Vai estar no transmissor, que são os códigos que ele desconhece. Eu dei o exemplo de um papel escrito em japonês, para nós que somos alfabetizados. Daria no mesmo, entenderam? Nós teríamos problema nessa recepção da mensagem. E daí a pessoa decodifica ou interpreta a mensagem para oferecer um significado percebido. Na informática, isso acontece da mesma coisa. Existem protocolos de envio de mensagem, existem protocolos de recebimento de mensagem. Qualquer problema que haja em qualquer um desses protocolos, a mensagem não chega, e isso tudo vai gerar um probleminha que a gente vai ver mais na frente, chamado ruído. O destino é o quê? É a pessoa, o grupo, a organização que deve receber a mensagem e compartilhar do seu significado. No meu caso aqui, o destinatário da mensagem são vocês que estão aqui. Se eu quisesse, por exemplo, postar na internet, no Facebook, o meu destinatário seria um número indeterminado de pessoas, seria qualquer um que tivesse acesso àquela página, e assim sucessivamente. Já o ruído, que é o último elemento, é algo que deve ser evitado, mas ele, infelizmente, faz parte do processo de comunicação, porque muitas vezes ele ocorre, seja no meio de uma aula, seja no meio de uma conversa, seja no meio de uma pregação. Ruído é tudo aquilo que atrapalha o processo de comunicação. É quando você se distrai, é quando passa um carro lá fora, faz um barulho alto e você deixa de ouvir o que a pessoa aqui na frente está falando. Ruído é o termo que indica qualquer distúrbio indesejável dentro do processo de comunicação e que afeta a mensagem enviada pela fonte ao destino. Alguma pergunta até agora sobre esses elementos da comunicação, ou está bem claro? Rafael, bom dia. Rafael entende bastante disso. Nada? Tudo bem? Prosseguindo. Nesse slide, nós vemos de uma forma esquematizada como ocorre esse processo dessa comunicação. Para vocês que estão mais distantes, eu tenho certeza que vocês estão com dificuldade de identificar. Aqui estão os elementos que eu acabei de falar para vocês. Fonte, transmissor, canal, receptor, destino e ruído. Fonte, como eu disse, codifica o significado desejado. Ele vai enviar essa mensagem através de um transmissor, né? Envia a mensagem desejada através de um canal, segue para o receptor, que é quem recebe a mensagem, e chega até o destino. O destinatário ele vai decodificar o significado percebido, e o destinatário ele faz a retroação e volta para a fonte.
E o ruído, ele ocorre quando interfere nesse canal, impedindo qualquer ação desagradável que vá impedir que o receptor receba essa mensagem e que a mensagem não se conclua. Entenderam? Prosseguindo. Qualquer dúvida, peço que vocês levantem a mão. Vimos ali o canal. O canal é o meio, o veículo, é quem está ligando a mensagem entre a fonte e o destinatário. E esses canais, primordialmente, são 3. Primordialmente, né, Rafael? Existem outros, né? São só esses 3 mesmo? Visual, auditivo e sinestésico. Então, são realmente só esses 3. Ok. Nós temos o visual, então são 3 os canais de comunicação. O visual, no caso vocês estão exercendo aqui, está havendo entre nós essa comunicação através desse canal visual. Vocês estão me vendo, então está ocorrendo isso. Pela forma da imagem que a pessoa processa e interpreta o mundo. Para uma pessoa ou público visual, as informações obtidas do meio ambiente ou de sua mente estão voltadas para dados sobre tamanho, proporção, cor, beleza, altura, profundidade, largura, etc. Uma pessoa visual é muito observadora no conjunto e nos detalhes. Existem pessoas que são mais observadoras do que outras. Certas pessoas conseguem captar coisas que a maioria das pessoas não estão vendo. Pessoas que se atentam aos detalhes. E, como eu já acabei de dizer, o canal, nós temos o transmissor, que é onde vai a mensagem, tem o canal é o meio. Nesse caso, nesse instante, nós estamos usando o canal visual porque vocês estão me vendo. Digamos que fosse uma transmissão pela internet, no YouTube, por exemplo, mesma coisa, é algo que você está vendo. Auxilia também com o auditivo, você também está ouvindo. Mas, por exemplo, se fosse uma pessoa deficiente visual, ela não estaria atuando ou tendo informações, comunicação dentro desse canal visual. Entenderam? Prosseguindo. O outro é o auditivo, que tem a ver com audição. É a forma sonora mais predominante. É a forma sonora a mais predominante. O auditivo, a pessoa auditiva, consegue perceber com maior nitidez e facilidade dados vinculados ao som, como volume, tonalidade, vocabulário, ruídos, discursos, conversas, discussões. Uma pessoa auditiva presta muita atenção naquilo que está sendo dito. Entenderam? E o terceiro canal de comunicação é o sinestésico. É a característica das pessoas muito extrovertidas que se movimentam muito, que gesticulam com facilidade e que utilizam o corpo com a linguagem não verbal, né? Isso aqui é uma linguagem não verbal. Se eu estiver de boca fechada e fazendo gestos, eu estou me comunicando com vocês. Como, por exemplo, um guarda de trânsito, quando ele levanta a mão, mesmo que ele não use o apito já é uma comunicação auditiva, você está ouvindo e os códigos do apito têm significado. Então o guarda levanta a mão, você sabe que é para parar. E outras questões, você vê a pessoa gesticulando, no sentido assim, está apontando. Essa é a comunicação não verbal, que nós também utilizamos para expressar. Eu vou deixar o Rafael complementar algo sobre isso. Quer, Rafael? Tem que falar aqui, porque está gravando. Só dizer que o sinestésico... Oi? Não.
O sinestésico, ele é mais amplo por quê? Porque ele tem a questão do toque, especificamente. Ele fala também do olfato. Os cinco sentidos. Não, depois você fala, só para puxar aqui essa questão do sinestésico. Pessoal, essa questão do visual, auditivo e sinestésico, a gente chama de canal representacional. O que se trata? É baseado nos nossos sentidos, porque a gente se comunica pelos 5 sentidos, basicamente. Os sentidos, sim, hoje em dia, os especialistas dizem que já tem até 9 para 12, enfim, mas o básico são os 5 que a gente já conhece: visão, audição, tato, olfato e paladar. É a nossa forma de comunicação com o mundo, que inclusive o que ele vai falar ali mais à frente, eu já vi na apostila, está ligado a isso. O visual, o auditivo e o sinestésico, ele engloba 3, que tem a ver com o tato, com o olfato e com o paladar. Ou seja, se alguém está com mau cheiro perto de você, isso está comunicando alguma coisa. Se alguém está muito cheiroso, isso está comunicando alguma coisa. Se você coloca alguma coisa que você não gosta, tem um gosto amargo na boca, por exemplo, isso você vai ter uma resposta também. Logo a pessoa bota uma coisa amarga, vai fazer logo uma expressão. Por quê? Porque aquilo que ela colocou na boca gerou uma espécie de comunicação dentro dela, dizendo: isso aqui não é bom para você se alimentar. Ou então, de repente, se você estiver diante de um alimento, já está em estado de tipo estragado mesmo. Mas como é que você vai saber que o alimento está estragado? Então, uma forma disso ser comunicado é através do cheiro também. Ou então você coloca na boca, isso não agrada. Então, quer dizer, já passou do tempo de ser ingerido. E por aí vai. No caso, numa feira, assim, quando você estiver comprando um tomate, no caso, no momento que você pega nele, está vendo que ele está muito mole, já você está utilizando o tato. Ao meio de comunicação, você vê que ele não tá bom. Mais alguma coisa, Fel? Não? Alguém quer perguntar mais alguma coisa, fazer mais alguma colocação? Não? Bem, como eu já disse, o objetivo desse estudo, primeiro eu estou mostrando para vocês como é o fenômeno da comunicação no plano físico, mas o estudo fala sobre glória de Deus e o que tem a ver uma coisa com a outra. Por que eu estou falando sobre comunicação se o estudo está ligado a Deus? Pelo seguinte, por uma questão muito simples, que muitas vezes nós ficamos anos na igreja nos questionando: por que eu não consigo me comunicar com Deus? Por que Deus não me ouve? Por que Ele não me responde? E etc. Porque nós achamos que o processo de comunicação com Deus é diferente desse que a gente está fazendo aqui. Não todos, é claro, mas a maioria, pelo que eu tenho visto no meio evangélico, acha que precisa de uma certa, talvez uma reverência anormal, algo quase que sobrenatural, algo impossível para a gente conseguir falar com Deus. E aí está o erro. Muitos de nós, erradamente, achamos que para falarmos com Deus, a gente precisa exercer qualidades que nós não temos, quando não é assim. Por exemplo, essa forma de comunicação aqui, quando eu falo com a Margot, eu falo com alguém que eu vejo, que eu posso tocar. E muitas vezes a dificuldade em nós falarmos com o plano espiritual é porque nós não temos essa peculiaridade do toque. Fica difícil nós conversarmos com alguém quando nós não estamos exercendo a comunicação visual com essa pessoa. Se aparecer um anjo na sua frente, tirando aquele tremor natural que você vai ter, aquele medo e etc., mas vai ser mais fácil você se comunicar com alguém que você está vendo, que está na sua frente. Sendo que nesta manhã eu quero desmistificar isso para vocês por um motivo muito simples. O processo de comunicação no plano espiritual é semelhante ao realizado no plano físico. Como assim? Existe
o mesmo processo de comunicação. Mesmo no plano espiritual, existe uma fonte, existe uma mensagem e existe um receptor. Como assim? Mesmo quando você está falando com um anjo, você é a fonte, existe uma mensagem que você está passando para o anjo e o anjo é o receptor. A comunicação no plano espiritual da mesma forma. Agora, o canal que existe do lado de lá, eu não sei porque eu nunca estive lá. Se eu dissesse aqui categoricamente que é verbal, eu estaria mentindo, porque eu não posso afirmar aquilo que eu não conheço. Mas eu te garanto que, mesmo entre os anjos, existe uma fonte, existe uma mensagem e existe um receptor. Mesmo quando os anjos vão até a presença do trono de Deus e falam com Deus, existe uma fonte, uma mensagem, um receptor. Se eles intuem, se eles se comunicam de boca fechada, se eles usam linguagem verbal ou não verbal, eu não sei e não nos interessa nesse momento. O que nos interessa, o objetivo desse estudo nesta manhã, é a gente entender sobre a nossa comunicação com o lado de lá. Como que eles se comunicam lá não é o nosso objetivo hoje. O que eu quero que a gente consiga sair daqui nesta manhã é entendendo que nós podemos nos comunicar com o lado de lá, e esse processo de comunicação é mais fácil do que nós imaginamos. Como assim? Por que ele é fácil? Porque ele é semelhante ao que nós estamos fazendo aqui agora. Não existe diferença entre a Margot falar comigo, o José falar comigo, ou eles falarem com Deus, falarem com anjos, com seres sobrenaturais. A única... Lembram do exemplo que eu dei do deficiente visual? Que ele não está desenvolvendo a visão, mas, no entanto, ele consegue se comunicar. Consegue ou não consegue? Os deficientes visuais não se comunicam? Eles não participam do processo da comunicação? Tanto de uma forma ativa quanto de uma forma passiva, eles conseguem falar, conseguem expressar suas ideias, e da mesma forma, eles conseguem receber a mensagem que nós estamos passando para ele, mesmo que eles não estejam exercendo esse canal visual. Entenda você como alguém que está se comunicando com alguém que você não está vendo, mas que está lá, que está na sua presença, que está próximo a você, diante de você. Se você entender dessa forma, vai ficar muito mais fácil, porque você vai ter certeza que existe alguém com quem você está falando. Muitas vezes nós perdemos a vontade de falar por acharmos que estamos sozinhos na sala, nos nossos quartos ou em qualquer lugar que estejamos, quando não é verdade. Outras vezes, nós nos sentimos até meio bobos, falando assim, poxa, eu estou aqui sozinho, orando, e Deus nem está aqui, Deus nem está me ouvindo. E esse é o erro. Ele está ali sim, e Ele está ouvindo sim. Até aí tudo bem? Alguma pergunta? Prosseguindo. Então, como eu disse, o processo de comunicação com o lado de lá é semelhante ao realizado aqui. Tem uma mensagem, tem alguém, um emissor, que vai emitir uma mensagem, que vai chegar a um receptor e vai ter um feedback. E o meio que tiver aqui vai ser o canal. Normalmente é a nossa o quê? Qual o meio que a gente normalmente usa para se comunicar com Deus? Oração. Tudo bem? Vamos devagarzinho, passo a passo. Mais um gráfico para ficar claro, para a gente lembrar como é o nosso processo de comunicação do lado de cá. Emissor é você que está no seu quarto, por exemplo, orando, querendo falar com Deus. Você codifica e você manda uma mensagem. Tá? Esse retângulo aqui, imagina a mensagem. E aqui em volta tem o meio. O meio que você escolher para se comunicar com Deus, que não precisa ser exatamente na oração, você pode ter várias formas de se comunicar com o Senhor.
vai ser o quê? Vai ser o canal. Esse retângulo maior aqui amarelo é o meio ou é o canal em que você vai falar com alguém. Esse alguém vai decodificar. Digamos que esteja um anjo na sua presença enquanto você está orando no seu quarto. E esse anjo é o receptor. Daí tem a resposta, que é chamado de feedback. É um termo em inglês, mas significa isso mesmo, resposta, retorno. E esse retorno volta para o emissor. Nesse momento, concluiu-se o processo da comunicação. O problema é que muitas vezes a gente está sozinho no nosso quarto e não tem essa resposta, não tem esse feedback e você se sente sozinho. Você acha que está até perdendo tempo ali, que ninguém está te ouvindo. Temos um elemento aqui, como eu disse, que faz parte do processo de comunicação chamado ruído. Ruído é tudo aquilo que, quem lembra? Tudo aquilo que atrapalha o processo de comunicação. E ele age tanto nesse meio aqui, em qualquer momento do processo de comunicação em que houver uma quebra, ali vai estar ocorrendo ruído. O ruído ele pode acontecer aqui, no retorno, entendeu? Sempre que algo agir impedindo o retorno, aquilo é chamado ruído. Mas, pensemos, por que é tão difícil? Eu já mostrei para vocês, eu já desmistifiquei, mostrando que é fácil a comunicação com os anjos, com o sobrenatural de Deus, porque é alguém presente que está junto de nós e ele está ouvindo a nossa comunicação. Então, por que não tem essa retroação, esse retorno, essa resposta? Por que muitas vezes a gente tem dúvida se a mensagem chegou, nesse nosso exemplo, até o anjo que está ali na nossa presença? Ou melhor dizendo, por que é tão fácil eu chegar e me comunicar diretamente com o Robinho e é tão difícil eu me comunicar com um anjo, ou me comunicar com Deus, ou com quem você esteja buscando? Busquem sempre Deus, tá, gente? Deus, os anjos, por favor, não busquem se comunicar com nada daquilo que seja divino. Por um detalhe muito importante. Existe uma barreira, algo que dificulta que nós mandemos uma mensagem do lado de cá, do plano físico real, e que essa mensagem chegue para o lado de cá, para o lado espiritual, para o plano superior, para o plano de Deus. Por quê? Mesmo sabendo que o anjo está ali no teu quarto, está do teu lado, está te ouvindo, ele ainda faz parte de um outro plano, que é o plano espiritual. Entendem? São mundos paralelos, vizinhos, que ficam próximos um do outro. Mas existe uma barreira, algo que precisa ser transposto para que nós conseguimos entregar as nossas mensagens. E daí é que está a dificuldade. Existem dois lados, porque falando assim parece muito fácil, né? Então eu vou chegar em casa e vou falar com o anjo. Tudo bem, até aí eu não disse nada de novo para ninguém. E eu não venho para cá para falar aquilo que todo mundo já sabe. Essa linha é que precisa ser transposta. Muitas vezes, a gente codifica, a gente pode escrever cartas para Deus, como normalmente é feito no final do ano, a gente entrega na igreja, aquilo é levado a um monte, etc., aquilo tudo que vocês já sabem. Ou então, muitas vezes, que é o mais comum, nós oramos. E a gente tem dúvida se essa mensagem... A mensagem a gente não tem dúvida. A mensagem é o que você quer levar até o Senhor. Senhor, eu preciso de um milagre, milagre X. Essa é a mensagem, que você quer uma resposta.
Senhor, eu preciso de uma confirmação se é para eu ir para esse emprego ou não. Essa é a mensagem. Sendo que a gente fica com dúvida se essa mensagem chegou até o lado de lá. Lembrando que existe um lado físico e um lado espiritual. Eu estou falando de comunicação com o lado de lá. Não se confunda, isso não tem nada a ver com espiritismo. Estou falando da gente se comunicar com Deus e com os anjos celestiais. Essa barreira que impede essa ligação entre esses dois mundos é que a gente precisa vencer ou superar ou atravessar, não importa como você chame. Porque é justamente ela que dificulta ou que atrapalha que esse processo de comunicação se conclua e que você tenha a tua resposta, tão almejada resposta. E, como eu já disse, até agora eu não falei nada de novo para ninguém. O que nós precisamos saber, e isso vai nos ajudar consideravelmente, é entender o que fazer para atravessar essa barreira, para que efetivamente a nossa mensagem saia desse plano aqui, real, e ela chegue até o plano de lá, que é esse plano espiritual e sobrenatural. Primeiro, eu vou dar para vocês aquilo que nós já sabemos. O pastor cansa de falar, a gente ouve pregações e mais pregações, mas a gente não entende a real importância de certos conselhos que nós recebemos. Quais são eles? Para você atravessar essa barreira, você tem que estar ligado ao Espírito Santo. Espírito Santo. Quando você está ligado ao Espírito Santo, você consegue efetivamente atravessar com facilidade essa barreira. Você sente a presença do Senhor. Você, quando está orando, você parece que no meio da oração você ouve alguém te responder. Eu tenho certeza que pessoas aqui já experimentaram isso. E o contrário é a mesma coisa. Quando você está desligado do Espírito Santo, essa barreira ela é impossível de ser quebrada. Quando você não tem essa presença, essa ação sobrenatural naquele momento ali que você está agindo. Eu dei um exemplo de você orando sozinho no seu quarto. Algo sobrenatural, a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida tem que estar ali junto contigo para que essa barreira seja quebrada. Se não, isso acontece muito, a nossa oração fica como palavras soltas ao vento, ou parece que a gente está sozinho ali no quarto. Eu sei que o ruído, ele age em qualquer momento. Ele pode agir aqui, como ele pode agir aqui. Entendem? Podem ver que eu botei essa linha passando bem no meio do processo de comunicação. Digo mais, esse ruído pode estar no meio da tua mensagem. Até aquilo que você está pedindo ao Senhor, se não for bem claro, nem para você, aí há ruído. Então são vários fenômenos que atrapalham o processo de comunicação com Deus. Muitas vezes nós temos dúvida na mensagem, muitas vezes nós temos dúvida no canal e inúmeras vezes nós estamos desligados da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Tá, tudo bem, mas como que eu faço para estar ligado no Espírito Santo? Qual o segredo? É aquilo que os nossos pastores sempre nos aconselham. Bíblia, quem mais lembra? Oração e jejum. É o básico, é o dia a dia. Bíblia, palavra e oração. Não tem outro recurso, não tem outro remédio. Então quer dizer que eu ler a Bíblia me aproxima de Deus? Sim. Quer dizer que eu orar me aproxima de Deus? Sim. Quer dizer que o jejum me aproxima de Deus? Sim. E nós precisamos entender isso não como algo que o pastor pede. Nós precisamos entender isso como algo que é
um recurso para a gente atravessar aquela linha vermelha. Então vai de cada um, entendem? Eu não preciso que vocês façam isso para me agradar, eu não sou pastor. Vai de cada um, da motivação e do objetivo de cada um. Quem quer verdadeiramente experimentar, atravessar a linha, chegar do lado de lá e sentir essa presença gostosa do sobrenatural, esse é o caminho. Você, quando começa a exercer isso, porque, gente, entendam, tudo está ligado à nossa motivação. Por exemplo, quando a pessoa começa a fazer musculação, qual o teu objetivo de fazer musculação? Não sei, eu faço porque é maneiro, um monte de gente faz. Você para tranquilamente. Agora, quando você começa a malhar porque você tem um objetivo, eu estou malhando porque eu tenho que baixar a minha taxa de glicose. Eu estou malhando porque eu quero ser fisiculturista, quero estar com X peso em tanto tempo. Aí é diferente. Tudo tem a ver. Por exemplo, a pessoa começa a fazer um curso de violão. Para fácil. Quando começa a ficar difícil, para. Agora, quando a pessoa começa a fazer um curso de violão porque ela quer ser levita e ela quer em tanto tempo estar ali, agradando ao Senhor, aí ela não para. Começa a fazer um curso de inglês. Faz por quê? Não, porque meu pai mandou. Agora, quando você faz um curso de inglês porque você depende de uma promoção e está para sair em 6 meses, você fica desesperado estudando dia e noite. Então, tudo está ligado à nossa motivação. Quando a minha motivação em ler a Bíblia, fazer jejum e orar, conseguir estar desse lado aqui, ela é diferente de quando eu faço isso porque eu tenho que fazer. Entendem? E dá resultado. Por quê? Esse canal, ele é aberto. Não existe nada, não esqueça isso. Não existe absolutamente nada que vai impedir você a chegar do outro lado. Mas tem critérios. Existem alguns detalhes que você precisa. Um deles é óbvio, é o pecado. Você tem que estar livre do pecado e a gente já vai falar sobre isso. Mas entendam, esse canal de comunicação com Deus é um canal aberto. Deus não põe nada que vá te impedir de chegar até Ele. Muito pelo contrário. Todos os ruídos são criados por nós mesmos. Você não vai ver um anjo botando nenhum empecilho para que você fale com ele. Mas você vai ver você colocando um empecilho para falar com ele. Medo. O pastor até falou uma vez, uma pessoa que estava orando, acho que era uma mulher orando para conseguir ver o anjo, e até que um dia que ela viu o anjo dentro de casa, ficou tremendo de medo, aí nunca mais viu o anjo. Então, assim, pode ser medo, pode ser o pecado, pode ser dúvida. Existem inúmeros fatores que impedem que nós consigamos atravessar e levar a nossa mensagem por um determinado canal até o plano superior. Alguma pergunta até aí? Prosseguindo. Sim. Tem que falar aqui porque está gravando. O caso de Daniel, quando orava, falava com Deus e a oração dele não subia. Não tem uma passagem na Bíblia, eu não sei qual. Então, é um ruído, mas não foi o ruído, não foi o pecado, não foi culpa dele. Boa lembrança. Naquele caso de Daniel, existia o plano estava fechado, existia uma barreira ali, entendeu? Porque aquele local, a Babilônia, ela era tomada por deuses estranhos e ali existia realmente uma dificuldade dele se comunicar. Mas quem venceu? Ele ou os deuses pagãos da Babilônia? Ele. Então, assim, pode ser difícil? Sempre será difícil essa comunicação. No caso de Daniel, foi dificílima. Mas, se você, como eu disse, o canal está aberto, se você perseverar e se empenhar e estiver livre de outros critérios, tais como o pecado, que a gente já vai ver, nada vai impedir essa comunicação com o lado de lá. Entende? Lembrando que, gente, é plano de Deus, tá? Ele fala com quem quer, na hora que quer. Não vamos também fazer pirracinha, né? Senhor, tô lendo a Bíblia, tô jejuando, eu quero a minha resposta hoje. Não é assim. Estamos aqui a aula de
adultos, a gente sabe como que a coisa funciona. Mas, por exemplo, o Davi Rebolo falou que ficou 8 anos. Ele recebeu palavra de que ele ia ser profeta, ele ia ter língua profética, ia falar de profecias. E ele falou, pô, beleza, eu quero isso. E o tempo passava e ele não conseguia profetizar nada. Ele ficou 8 anos até conseguir exercer o ministério dele. Então não é fácil, porém é verdadeiro e é real. A gente acontece, entende? Cada um tem um propósito. No caso dele era esse. Muitas vezes a gente erra no nosso propósito. Muitas vezes a gente quer essa comunicação ou dons espirituais para outros fins, para se mostrar, para tirar onda, para ficar com a igreja cheia. Aí você não consegue, entendeu? Porque Deus sonda o coração de cada um. Mas se o seu propósito tem a ver com o propósito de Deus, que a gente vai ver qual é no finalzinho, aí essa comunicação ela flui bem. Mais alguma pergunta? Às vezes você quer um dom que Deus não é para você. É igual como tem pessoa que quer cantar. Eu fui expulsa do Ministério de Louvor porque eu cantava muito mal. Me pediram, assim, gentilmente, para eu sair. Mas é verdade, porque às vezes você quer fazer assim, eu gosto de cantar, mas eu não tenho uma voz para cantar. Como o outro quer colocar a mão sobre o outro para orar, para fazer o que o outro tem um dom de cura, e não é aquilo que Deus tem para você. Exatamente, soberania de Deus. Às vezes a gente quer determinado dom que a gente acha mais agradável, ou a gente acha que tem mais a ver com a gente, quando na verdade Deus quer te usar de outra forma. Então, como eu disse, a soberania é de Deus, mas o canal está aberto. Quem cria barreira a esse canal somos nós. Então, amados, se nós ainda não estamos conseguindo esse livre acesso ao lado de lá, ou é Deus que está de implicância, ou é a gente que está fazendo alguma coisa de errado. Eu acho que tem mais a ver com a gente. Como você orientou ali, o necessário para completar esse processo de comunicação é quebrar essa barreira. Mas a gente tem que lembrar principalmente do fator ruído ali. Que não somente na oração, que se a gente tiver oração de palavras jogadas ao vento, se não tiver propósito, não tiver empenho, a sua oração vai ser vazia. Então vai ter o ruído vai ser isso. Mas nos outros dois tipos também de comunicação, que no caso seria o jejum e a própria leitura da palavra, também podem ser adicionados esse fator ruído. Se você lê por ler a Bíblia sem um objetivo, você não vai reter nada. Tipo assim, você vai estar lendo um monte de palavras ali, mas se você não tiver comunicação com o Espírito Santo, você não vai estar entendendo nada, você vai estar lendo por ler, que nem você. Então vai ter um ruído também no fato da leitura. E jejum também tem. Se você não tiver um propósito nesse jejum, você vai estar passando fome à toa. Então é um fator ruído também no sentido do jejum. Então é a palavra empenho. Você tem que ter empenho objetivo para você conseguir transpassar essa barreira. Bem lembrado, Robinho. Bem lembrado. É exatamente isso que acontece. O jejum sem uma motivação, você está passando fome. E eu gostei disso que você falou. Quando você está buscando ler a Bíblia para entender, no sentido de estudar, o Espírito Santo se encarrega de abrir revelações nas entrelinhas da palavra de Deus. Se você simplesmente lê porque você tem um cronograma e você quer cumprir aquilo em X tempo, não, eu me propus a ler a Bíblia em 1 ano e vou ler, né, numa correria, entendeu? Não que não seja possível você estudar em 1 ano, mas eu gostei do que você falou e é exatamente isso, é o Espírito Santo que vai dando essas revelações. Então, se nós não fazemos essas 3 coisinhas, que parece chato, né, cansativo, ler Bíblia, orar, jejuar, nós infelizmente estamos dando espaço para que esse ruído haja nesse processo de comunicação.
E o ruído, nesse caso, está onde? Está em nós mesmos. Nós somos o próprio ruído e não Deus. Entendem? E, como eu disse, esse canal, ele está aberto, mas ele está aberto desde que o véu caiu. Através de quem? Através de Jesus Cristo. Essa comunicação é assim, ó. Como nosso pastor sempre diz, papum. Papum, não é papum? Papum, entendeu? É uma comunicação direta. Através de quem? Através de Cristo. Cristo é quem permite esse acesso direto até o lado de lá. E nós precisamos entender isso como ele realmente é. É desse sentido que eu estou falando, é nessa forma. Ele é quem nos liga com o lado de lá. Muitas vezes a gente fala isso de uma forma metafórica, fica bonito nas palavras, mas zero na prática, a gente não entende. Hoje eu estou dando um entendimento real, corpóreo, a presença de Cristo, e como que ele nos ajuda a quebrar aquela barreira e estar do outro lado. Bem, mensagem seria o conteúdo. O ruído, perdão, o meio vai ser o quê? É a oração e é também, mas vamos dizer, naquele exemplo que eu dei, da oração, existem outros meios. Imagina uma pessoa sozinha no quarto orando. O meio que ela está usando é a oração. E o ruído? Nós vamos encontrar o ruído basicamente de dois tipos, que, como eu já disse, um é o pecado. Com o pecado, você esquece isso, tá? Esse lado aqui você esquece. Se tem pecado, você vai estar do lado de cá. Essa sua comunicação, ela vai ficar interrompida em função desse pecado. Deus pode falar contigo? Pode, por uma soberania e vontade dele. Mesmo você estando em pecado? Sim. Por exemplo, Paulo, ele estava indo para Damasco para prender e matar um monte de gente. Mas Jesus apareceu para ele. Por quê? Era a soberania dele, era a vontade dele. A gente está falando o contrário. A gente está falando a gente se empenhar para chegar até o lado de lá. A gente chegar até o trono de Deus e etc. Então, nesse caso, o empenho é nosso. E para a gente conseguir isso, a gente tem que estar com tudo em dia. E estar com tudo em dia é se livrar primeiramente do pecado. Tá? Seja ele qual for. Lembrando que não existe pecadinho e pecadão, e lembrando também que não existe pecado invencível. Todo pecado é vencível. Nós não iríamos nunca receber algo que nós não pudéssemos suportar, ok? Senão seria até uma pena de caráter perpétuo, que é proibido pela Constituição. Oi. Inclusive é aí que tudo começa, nesse exato ponto onde você parou. Porque é justamente o pecado é que faz a separação entre Deus e o homem. Então, nós, como um dia já estivemos sem o amor de Deus, por que estávamos sem o amor de Deus? Porque o amor de Deus, ele vai ser revelado em Cristo Jesus. Mas como que isso se dá? Pela ponte que ele cria entre Deus e o homem. Então essa ponte é a restauração do processo de comunicação que lá no Éden foi interrompido quando pecaram contra Deus. Perfeito, é isso mesmo. Como o Rafael acabou de falar, o plano de Deus inicialmente, nós estávamos no Éden, nós saímos por causa do pecado, mas nós iremos voltar para lá, amém? Nós iremos voltar para a presença do Senhor. Nós estamos vindo para cá, passando tempos e tempos, submetidos a conviver com o nosso adversário, e somente aqueles que perseverarem voltarão para o Éden. É diferente se o pecado não tivesse entrado no mundo. Nós sequer conheceríamos o que tem de errado, conheceríamos a tentação. Desta forma, pela soberania do Senhor, nós estamos saindo da presença dele e nós voltaremos por opção, porque ele respeita o nosso livre-arbítrio. E como o Rafael Brunise acabou de falar,
O pecado é o problema nisso e Jesus é a ponte que faz com que voltemos para lá. Ok? Obrigado, Rafael. Gente, qualquer colocação, levanta a mão, tá? Às vezes, prosseguindo, e além do pecado, eu também identifico um outro ruído muito grande, que é a falta de fé. A falta de fé. Existem pessoas que se livram do pecado. A pessoa não tem nenhum mais que a domine. Todos aqueles pecados ela já se livrou. Ela lê a Bíblia todo dia. Era a hora. Ela tem jejum, mas ela não tem fé. Tudo aquilo que ela faz por fazer. Sem fé, nós também não conseguiremos atravessar essa ponte. Tá? A fé é um elemento diferencial. Às vezes tem fé, mas há desobediência. É algo também que a gente vê. A pessoa tem fé em tudo aquilo que ela faz, mas é uma pessoa que desobedece. Outras vezes não há pecado, mas, como eu acabei de falar, não há fé. Então, também, sem a fé, a gente não consegue essa comunicação com o lado de lá. Porque sem fé você começa a questionar muita coisa, você duvida de tudo. Como é que você vai se comunicar com alguém duvidando da existência dessa pessoa, sabe? Segredo, estar sempre ligado ao Espírito Santo e buscando mais. Roberto, eu já estou do lado de lá, eu já faço tudo isso, essa aula aí para você tá tranquila, eu vou lá tranquilo. Busque mais. Se você acha que você já experimentou o sobrenatural de Deus, creia. Eu não sei o que você já experimentou, mas acredite, existe mais do que cada um de nós aqui conhecemos. Tá? E essa busca ela precisa ser contínua, constante. Quanto mais você busca, mais você avança no plano espiritual, no plano de Deus, e mais Ele te usa. É dessa forma. Não é porque, mesmo que Ele queira te usar, Ele vai te usar se você buscá-lo. Mesmo que você tenha um chamado de um pastor, por exemplo, se for um pastor preguiçoso, que lê pouco a Bíblia, não vai ser tão usado quanto aquele outro tipo de pessoa que está buscando mais. Quanto mais você busca, mais Ele vai te dando. Mas, até aí tudo bem? Alguma dúvida? Não? Tranquilo. Trazer para vocês as formas de comunicação de Deus na Bíblia. Deus tem falado com você? Na Bíblia, a imagenzinha motivacional. Na Bíblia, nós vamos encontrar essas formas de comunicação. Palavra escrita. É ou não é uma forma de comunicação? Através da leitura da palavra. Através da oração. Você ouve Deus, ouve os anjos através da oração. Através das circunstâncias, eventos sobrenaturais, fenômenos da natureza, participação de animais. A gente viu até na Bíblia, Balaão, por exemplo, né, e a jumentinha. Cenários desoladores, momentos épicos de guerra, coisas assim terríveis, e Deus vai e manifesta o poder dele e dá grandes vitórias, né, superações àquele povo. Vitórias épicas, acontecimentos inesperados. Situações como portas abertas ou fechadas, você está indo numa direção, você acha que aquilo é o melhor para você e de repente você sente que aquilo está amarrado, aquilo está difícil, aquilo está preso e você não consegue. Então existem várias circunstâncias que são formas de Deus comunicar conosco. Sonhos, né, muitas vezes através de sonhos nós conseguimos essa comunicação. Através de visões, estando você acordado, você pode ver cenários, acontecimentos, enfim. Uma voz audível, você pode ouvir Deus ou um anjo, você pode ouvir algo. A voz interior do Espírito Santo, como a gente falou agora há pouco, né? Acontece muito quando a gente está lendo a Bíblia. Os dons do Espírito Santo é também uma forma de comunicação com Deus. De Deus conosco. E, por último, Deus não está limitado. Ele fala do jeito que quiser, porque
é Deus. Ele pode se comunicar conosco de diversas formas. Mas como que a gente pode fazer para aumentar essa glória de Deus na nossa vida? Até agora a gente já viu o processo de comunicação, a gente já viu qual é a ponte, já viu o que a gente pode fazer, já entendeu quais são os ruídos no meio espiritual. Mas para aumentar essa glória de Deus na vida da gente, além de tudo aquilo que a gente já falou até agora, essa manifestação ela acontece quando você se rende, quando você se entrega. Por exemplo, lutas financeiras. Você fica ali sempre sofrendo com aquilo. Até que um dia você fala assim, chega, eu vou dar um basta. Senhor, não vou mais esquentar minha cabeça com isso. É teu e você cuida e você relaxa. Pode observar que quando nós tomamos esse tipo de postura, as coisas fluem melhor. É ou não é? Alguém aqui já passou por isso? Eu já. Quando você se rende, quando você se entrega, quando você fala, Senhor, não é mais pela minha mão, não é mais da minha forma, eu entrego isso, eu delego isso para que tu trate dessa área em minha vida. Você repousa, você tem paz e, coincidentemente, aquilo que está atravancado anos e anos, a coisa acontece. Essa também é uma forma da glória de Deus se apresentar em nossa vida. Aí você passa a ser o quê? O próprio canal. Quando você se rende, quando você se entrega, quando você fala, Senhor, me usa, Senhor, eu sou o teu, você passa a ser um canal vivo de bênçãos, porque Deus passa a te usar, essa presença dele passa a vir sobre a sua vida, e você passa a anunciar o evangelho com o quê? Com testemunho de vida. Quantas pessoas passam por situações terríveis, desagradáveis, e aquele seu testemunho de vida serve para que você ajude outras pessoas. Você não vai ver muitos homens de Deus sérios contando só vitória. Você vai ver os homens de Deus sérios experimentando a dor e estando junto com outras pessoas em momentos de dor. Esse negócio de pastor que fica só na televisão apacentando ovelha a quilômetros de distância é algo... É interessante, evangeliza, mas esses pastores que não têm o cheiro da ovelha é algo que desliga um do outro. Estão me entendendo? Estão me entendendo? E quando a pessoa sente na carne, ela se rende, se entrega, e a glória de Deus, essa presença de Deus, ela se manifesta mais na vida da pessoa. Mas isso tudo é muito bonito, sendo que a gente precisa se modificar. Nós temos muito de nós dentro da igreja. A gente vem para dentro da igreja com todos os nossos defeitos, glória a Deus. Não tem como a pessoa que já não tem defeito vir para a igreja, né? Senão é melhor ser transladado direto para o céu. Então nós chegamos na igreja com os nossos defeitos, nossos pecados, e a gente começa um processo de modificação. Mas a gente insiste em conservar detalhes nossos, e a gente não permite que Deus nos trate, a gente não se rende, a gente não se entrega, e enquanto a gente mantém a nossa cara e não a cara de Cristo em nossas vidas, aquilo também vai interferir naquele processo de comunicação. Porque como que você vai atravessar aquela ponte, já que você está passando, por exemplo, com as suas próprias pernas, se você quer passar do seu jeito de andar, sabe? A gente precisa entender isso, a gente precisa se modificar.
sempre nós somos quebrados, mas ainda assim a gente, por ser forte, e é bom ser forte, não tem defeito em ser forte não, mas a gente, por ser muito forte, a gente continua mantendo nossa postura, nosso modo de ser, nosso modo de agir, e isso também vai atrapalhar todo esse processo de comunicação que a gente está falando até agora. Por que que a gente precisa se modificar? Porque Deus não precisa de nós, é o contrário. Entendem? Você sendo do jeito que você é, com a sua forma de agir, sabe aquelas coisinhas que a gente não abandona, sabe? Ah, eu gosto de ser assim, eu sou assim que tá bom. E eu nem estou falando tanto de pecado, estou falando mesmo de maneira de agir. Essa maneira de agir, ela pode nos afastar da presença de Deus e liga naquilo tudo que eu já falei antes. Então a gente percebe que ficou ainda mais difícil. Agora já não basta mais ler a palavra, jejuar e orar. Precisa ter também o quê? Uma mudança de postura e de comportamento. E é nesse momento que muita gente se afasta, porque já ficou desagradável. Exceto quando o seu propósito é um propósito maior. Quando o seu propósito, como eu dei o exemplo do Davi Rebolo, ele recebeu uma palavra que ele ia ser profeta. Ele ficou 8 anos buscando o dom da profecia. Mas ele não buscava aquilo para ele. Então ele veio se modificando. E cada um de nós temos que passar por isso. Ele só perseverou porque ele tinha um propósito. Se nós não tivermos esse propósito, a gente não vai ter força para perseverar e alcançar o lado de lá. Muitas vezes a mensagem não se concretiza por problema no canal. Lembrando, emissor, mensagem, vai ter um canal, vai ter um receptor e vai ter um feedback. Outras vezes não compreendemos o código. Lembram do código? No papel, o código são as letrinhas que estão ali. Na linguagem por gestos, o código é o significado que cada gesto faz. Por exemplo, pare, você sabe que isso aqui significa pare. Então, às vezes, a gente tem problema nesse código. Emissor, mensagem mais o código destinatário. Aqui tem o contexto entre um e outro. Então, buscamos o quê? Estudar mais para ouvir a Deus, não é? Já que a gente não consegue ouvir a Deus, vamos estudar, vamos conhecer a palavra. Aí fica a pessoa lá, que tem um homem, uma pena, está estudando, mas apenas o estudo não basta. Não é apenas pelo estudo. De novo, mensagem, código, receptor, canal de comunicação. Guarda essa palavra, canal de comunicação. Deus muitas vezes nos chama, mas a gente não ouve ou não entende. Está lá quase que gritando no teu ouvido e você não está ouvindo. Você insiste em ser da sua forma, ser do seu jeito. O processo de comunicação só irá se concretizar quando servir para aumentar o quê? A glória de Deus. Enquanto o processo de comunicação não tiver esse propósito, ele não tem nem motivo para se concretizar. Para que você vai falar com Deus se não é com o objetivo de aumentar o reino dele, a glória dele, a participação dele na vida de outras pessoas através de você? Para quê? Para que ele vai falar comigo? Se eu quero, de repente, um dom, se eu quero ouvir o anjo só para chegar aqui na frente e fazer tei, tei, tei. Para quê? Não é para isso não que ele nos chama. Não é. Não é para isso que ele traz a gente do lugar onde nós estávamos e nos traz para cá. E enquanto a gente não entender que precisa aumentar isso aqui na terra, ele não tem necessidade de falar com a gente. Ele fala sim, mas fala superficialmente. Agora, quando você busca aumentar ele na terra,
aí ele se interessa em falar contigo. Aí ele se interessa, porque aí mudou o propósito. Aí agora tem esse canal de comunicação. Aí tudo, desde que a gente já tenha superado aqueles adversários anteriores, os ruídos do pecado, da falta de fé e etc., a gente consegue essa comunicação. Por quê, amados? Eu trago para vocês aqui algo que eu extraí do livro Corpos Transmissores de Glória, do próprio Davi Rebolo. Estamos falando sobre aumentar a glória de Deus, aumentar a presença dele aqui na terra. E nós não podemos esquecer que nós somos o corpo de Cristo. Essa comunicação ela precisa fluir de cima para baixo, através de nós e de nós para outras pessoas. Simplesmente isso. É tão simples que chega a ser difícil para a gente entender, mas é exatamente assim. Segundo o livro, abre aspas, tudo o que acontece no corpo espiritual se reflete no corpo físico. Quando Deus fez o homem, o fez corpo, alma e espírito, e tudo isso tinha a sua semelhança. Ou seja, o corpo foi considerado por Deus como parte da sua natureza perfeita. O corpo é tão importante quanto a alma ou o espírito. Não se desconcentre. O corpo é tão importante quanto a alma ou o espírito. E estas três partes devem ser redimidas. E quando são, passam a ser receptores e acumuladores da glória de Deus. Entenderam? Quando essas três partes são redimidas, elas passam a ser receptoras dessa glória, dessa presença de Deus. Continuando, ainda no livro, extraído do livro. Deus sempre vai usar um corpo para se manifestar e transmitir a sua glória. Sempre não, mas geralmente nós vemos Deus usando cada um de nós aqui, que a gente acha que não é nada, que a gente acha que não serve para nada, a gente acha que na igreja só quem serve é pastor, o que é errado. Cada um de nós tem a sua grandiosidade. Continuando, Deus sempre vai usar um corpo para se manifestar e transmitir a sua glória. Quando teve que vir à terra para salvar o universo, escolheu o corpo de uma mulher para gerar o corpo de Cristo, pois participou de um corpo de carne e osso. Cristo jamais participou do pecado ou de algo imundo. Ele habitou num corpo de carne, isto é, teve um corpo onde a glória de Deus, que não pode ser contida na terra ou no universo, rapidamente habitou corporalmente em Jesus. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso está em Colossenses 2:9. Deus habitou primeiramente em Adão e, passadas algumas gerações, se manifestou no templo, uma estrutura física edificada por Salomão. Porém, não sentiu satisfação plena naquilo, mas o permitiu na esperança profética do que seria no futuro, através da restauração da obra de seu Filho Jesus Cristo, que legitimou a carne que ele pudesse morar novamente no homem por meio da igreja. Entenderam? Fecha aspas. Então, nós estamos falando sobre o processo de comunicação e eu estou dando fim, encerrando esse estudo com essa imagem para vocês e com essa lembrança. Isso aqui é um globo terrestre, está escuro, é o planeta Terra. E lembrando que nós somos o corpo de Cristo.
Ou seja, ou falando a mesma coisa com outras palavras, todo esse processo de comunicação, ele tem um propósito, que é salvar esse corpo. É salvar o maior número possível de pessoas. É nós permitirmos sermos usados para esse processo de aumentar a glória dele aqui na terra. Eu sei que muito disso, do que eu falei até agora, não é novidade para nenhum de nós. Mas às vezes aquilo que a gente já conhece, sendo exposto de uma outra forma, contribui para que nós tomemos certas posturas e façamos mudanças em nossas vidas. Se você tiver o propósito certo, que é aumentar a glória de Deus, e daí você começar a eliminar tudo aquilo que é ruído na sua vida. Ruído pode ser qualquer coisa. Ruído pode ser um colega, ruído pode ser um trabalho que não convém, pode ser a sua falta de fé, pode ser o seu pecado, pode ser qualquer coisa o ruído. Tá? Então, você tendo o propósito certo, eliminando tudo aquilo que vai interromper esse processo de comunicação, esse processo de comunicação ele vai se realizar, porque, como eu disse, o canal está aberto, mas só depende de nós. Só depende de nós para conseguirmos chegar até o lado de lá. Lembrando que, não tenha dúvida, existem 2 tipos de ida até o lado de lá. Você pode estar do lado de cá, vir alguém do lado de lá, trazer informações, visões e revelações de algo que é de lá ou que é daqui, mas que vai acontecer no futuro. Como também você pode vem alguém de lá, um anjo, por exemplo, te leva até o lado de lá, seja acordado ou dormindo, e daí você tem visões do que acontece do lado de cá, ou você pode aqui ter visões do que vai acontecer no futuro do lado de lá. Isso tudo é real, está na nossa Bíblia, só depende de nós entendermos que é possível se houver esse processo de comunicação. Não existe diferença nenhuma entre nenhum apóstolo e nós. A única diferença é o chamado de Deus. Cada um tem um chamado, cada um tem um objetivo que é do Pai para nossas vidas. Como a Margot muito bem lembrou, às vezes nós queremos dons e ministérios que não são o sonho de Deus para a nossa vida. Eu termino deixando para vocês Salmo 19:1, lembrando que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos.